Fala, galerinha! Vamos lá, mais uma aula aqui do nosso módulo 10 sobre equações e sequências, tá? Dando continuidade aqui, nossa aula 10.4, a gente vai falar um pouquinho sobre equação polinomial do segundo grau do tipo ax² igual a b. Então, a gente vai dar início aqui às equações do segundo grau. Lógico que a gente vai trabalhar a parte inicial, a parte um pouquinho mais simples, tá? O estudo de equações polinomiais do segundo grau é no 9º ano, mas a gente vai dar início aqui com a equação um pouquinho mais tranquila, tá? Então, nós já vimos equações polinomiais do primeiro grau que tem esse formato aqui, ax² mais b igual a 0. Exemplo, 2x mais 4 igual a 0. O objetivo de uma equação polinomial do primeiro grau é determinar o valor da nossa incógnita, da nossa variável, ou seja, do nosso x, do nosso y, ou seja, qualquer letra que eu tiver na minha equação. Como que eu resolvo isso? Isolando o x, tudo que está acompanhando ele, que é número, passa para o segundo membro da igualdade, para o outro lado, trocando a operação. Então, isso aqui eu teria 2x é igual a 0 menos 4, x é igual a menos 4 sobre 2, x é igual a menos 2. Isso aqui é a minha solução. Então, agora, a gente vai trabalhar com as equações do segundo grau do tipo ax² igual a b. Ou, eu vou ter o seguinte, ax² mais b igual a 0. Tá? Então, eu vou ter o a e o b sendo números. Tá? E aqui eu vou ter a diferença, que eu vou ter o segundo grau na minha variável. Tá? Essa variável ela vai ser única, e aí eu vou ter ela elevada ao quadrado. Para resolver esse tipo de equação, nós vamos aplicar basicamente a mesma coisa que a gente aplica na equação do primeiro grau. Então, ó, resolver uma equação do segundo grau é encontrar até dois valores que tornam a sentença verdadeira, ou seja, determinar o seu conjunto solução. Nós vamos encontrar o valor do x. Tá? No caso das equações desse tipo em específico, que nós vamos ter apenas uma variável e ela está elevada ao quadrado, a gente vai utilizar os mesmos princípios que a gente utiliza na equação do primeiro grau. Princípios multiplicativos e aditivos da igualdade para isolar o elemento desconhecido e determinar o seu valor. Tá, ok? Então, nós vamos ter o seguinte. A gente vai determinar a raiz da nossa equação, ou o conjunto solução. O que é essa raiz de uma equação? É o resultado final, seria o valor do nosso x, do nosso y, do nosso t, tá? E assim por diante. As equações do primeiro grau, elas possuem apenas uma raiz. Ou seja, quando eu tenho lá 3x menos 6 igual a 0. Eu vou ter um único valor para x. Ou t menos 8 igual a 0. Eu vou ter um único valor para o t. Já nas equações do segundo grau, a gente vai poder ter até duas soluções. Isso significa que eu posso ter nenhuma solução. Tá? Eu posso ter uma solução, no caso, um conjunto vazio. Eu posso ter uma solução e eu posso ter duas soluções diferentes. Ou seja, o meu x ele pode não existir, o meu x pode ser igual a um determinado valor e o meu x ele pode ser dois valores, tá? Então, eu tenho essas possibilidades na minha equação do segundo grau. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente fazer. Então, ó, 2x² igual a 72. Notem que eu tenho o a sendo o 2 e eu tenho o b sendo o 72. O objetivo aqui
é isolar o meu x e determinar o seu valor. Então, tudo que acompanha ele, eu vou passar para o outro lado, trocando a operação. Quem está somando passa subtraindo, quem está subtraindo passa somando, quem está multiplicando passa dividindo, quem está dividindo passa multiplicando. Quem é uma potência passa como raiz, quem é raiz passa como potência, e assim por diante, sempre operação inversa. Então, eu vou isolar esse x aqui. Então, esse 2 ele está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 72 dividido por 2. X ao quadrado é igual a 36. Aí, eu tenho aqui essa potência. Potência, o inverso dela é raiz. Então, eu vou passar para o outro lado como raiz. Então, vai ficar raiz de 36. Só que eu tenho um detalhe, galera. Sempre que eu passo uma potência para o outro lado, junto com a raiz, vai os sinais de mais ou menos. Por que que vai os sinais de mais ou menos? Eu tenho aqui um número elevado ao quadrado que resulta em 36. Vamos pensar que fosse um número ao quadrado que resulta em 4. Eu posso colocar o 2 ao quadrado, que é 4, e eu também posso colocar o menos 2 ao quadrado, que vai resultar em 4. Ou seja, eu tenho duas opções de valores que resultam no 4. Então, tanto o valor positivo quanto o valor negativo, devido às nossas regras de sinais. Então, sempre que eu passar uma potência para o outro lado da igualdade como raiz, precisa ir junto com ela o mais ou menos, tá? Se for uma potência elevada ao quadrado, ou seja, eu vou passar como raiz quadrada. Então, o meu x ele vai ser igual a mais ou menos 6. Então, eu tenho como solução o 6 negativo e o 6 positivo. Então, eu tenho duas soluções, ok? Então, esse é o nosso objetivo, determinar o valor de x, isolando ele. Tá? Para isolar ele, eu passo tudo para o outro lado com a operação inversa. Próximo exemplo. Então, está aqui, 5x ao quadrado menos 125 igual a zero. O que eu vou fazer? Tudo que é número vai para o outro lado. Então, 5x ao quadrado é igual a zero mais 125. 5x ao quadrado é igual a 125. Está multiplicando, vai passar dividindo. X ao quadrado é igual a 125 por 5. X ao quadrado é 25. X é igual a mais ou menos raiz de 25. X é igual a mais ou menos 5. Ou seja, o meu conjunto solução, ele é o 5 negativo e o 5 positivo. Ok? Então, essas são as minhas raízes. Tudo bem? Próximo exemplo, último exemplo aqui para vocês. X ao quadrado mais 16 igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 0 menos 16. X ao quadrado é igual a menos 16. X é igual, vou passar como raiz, mais ou menos raiz de 16. X é igual, galerinha, raiz quadrada de número negativo não existe. Ou seja, eu não vou conseguir calcular isso aqui. Então, eu vou colocar que o meu x ele não existe. Minha solução é vazia. Ou eu uso assim, ou o símbolo de vazio. Ok? Então, nesse caso, nos dois casos anteriores, eu tive duas raízes diferentes. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma. Minha solução é vazia. E vai ter situações que nós vamos ter uma raiz única. Tá, ok? Então, é isso aqui, gente. É uma equação semelhante à nossa equação do primeiro grau. Tá? O objetivo é determinar o valor do x. Eu vou isolar ele. Tudo que está acompanhando vai para o outro lado com a operação inversa. Resolve as operações.
Vai sobrar no final a potência, eu passo para lá como raiz, utilizo mais ou menos, e aí eu determino as minhas raízes, que seria o meu conjunto solução. Então, para vocês, página 34, 35 e 36 e ATC 31. Certo? Bom estudo aí a todos, boa aula, até mais, gente!